Quando observamos o universo e o que a ciência já conseguiu desvendar, percebemos que toda a matéria e energia conhecidas têm origem em um único instante, ocorrido há cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas isso realmente faz sentido? Muitos questionam dizendo que, do nada, nada surge. Sempre deve existir algo anterior, certo? Para tentar responder, não podemos recorrer apenas às leis da física clássica, nem mesmo à teoria da relatividade. Nesse caso, entramos em um território ainda mais profundo, o domínio da mecânica quântica. A mecânica quântica é a base de toda a realidade, como se fosse o código-fonte que sustenta o universo. Tudo o que existe, planetas, seres vivos, a luz. A matéria é fruto da dança entre partículas quânticas e campos invisíveis. Até o ar que respiramos é formado por átomos em constante movimento, seguindo a curvatura do espaço-tempo ao redor da Terra. Esses mesmos átomos estão espalhados por todo lugar, inclusive dentro de nós. E muitos foram criados no interior de estrelas massivas há bilhões de anos. O próprio planeta Terra é, em essência, um conjunto de matéria estruturada a partir de 3 campos quânticos fundamentais, unidos pela gravidade e navegando pelo espaço-tempo como um barco sobre o oceano. Pode soar como enredo de ficção científica, mas é realidade. Talvez, em vez de buscar explicações apenas nas estrelas distantes ou nos limites do cosmos, devêssemos direcionar nossa atenção ao mundo quântico, pois foi desse nível microscópico e enigmático que tudo emergiu, de uma partícula com densidade infinita. O Big Bang, ao contrário da imagem comum, não ocorreu em um ponto isolado. Ele aconteceu em todos os lugares simultaneamente. Portanto, se desejamos compreender o que existia antes do nascimento do universo, precisamos mergulhar até o nível mais essencial da realidade, o vácuo quântico. Agora imagine escolher um ponto qualquer no espaço e remover absolutamente tudo o que há ali: átomos, energia, espaço, tempo, matéria. O que restaria? Um vácuo, mas não um vácuo comum. Esse vácuo, na verdade, não é vazio. Ele é pleno de potencialidades. Os físicos o chamam de falso vácuo, porque contém uma energia mínima e partículas que surgem e desaparecem constantemente, em frações de segundos. Muitos o chamam de nada, mas, na essência, ele é o todo. E é assim que vamos nos referir a ele a partir de agora. O todo é o estado primordial e eterno do universo. Nele não existe espaço, nem tempo. É pura possibilidade. Segundo a mecânica quântica, mesmo nesse nível pode existir uma quantidade quase insignificante de energia, menor do que a de um único átomo. Imagine isso como uma partícula subatômica aleatória, que percorre todos os caminhos possíveis simultaneamente. E o mais surpreendente, essa partícula não tem uma forma definida. Não é uma esfera, nem um ponto, nem algo sólido. Ela é como uma ondulação em um campo quântico, que se replica em diversas versões de si mesma. No universo quântico, as partículas não seguem regras fixas. Estão em todos os lugares ao mesmo tempo, e, paradoxalmente, em lugar nenhum. Assim como a luz pode se transformar em elétrons, e os elétrons em luz. Qualquer coisa pode acontecer no vácuo quântico, desde que não esteja sob observação. Nesse estado, coexistem o tudo e o nada. Mas se por nada entendemos ausência absoluta, então é preciso aceitar que essa ideia escapa completamente à lógica comum. Pois nesse nível as leis conhecidas simplesmente não se aplicam. Os campos quânticos são a matriz de todas as possibilidades do todo. E somente quando uma consciência ou um aparelho científico os observa é que essas possibilidades colapsam em uma única realidade, como, por exemplo, o surgimento de uma singularidade. Isso significa que, em teoria, seria possível dar origem a um universo inteiro a partir do todo, caso conseguíssemos manipular ou detectar essas partículas quânticas. Mas aqui entra o princípio da incerteza de Heisenberg. No reino quântico, não é possível determinar com precisão onde está uma partícula, apenas calcular probabilidades. Em outras palavras, tudo pode acontecer, mas nada é garantido. Estamos, então, mergulhados no vácuo quântico, um ambiente onde partículas surgem e desaparecem sem parar, explorando todos os caminhos ao mesmo tempo. Esse é o estado natural do todo.
um campo quântico em completa liberdade. Quando esses campos não estão sendo observados, as partículas simplesmente emergem do aparente nada, tomando emprestada uma fração da energia do próprio vácuo para existir por um instante, e depois se desfazem novamente. Isso porque, segundo a física, a energia do vácuo jamais pode ser eliminada. Ela permanece sempre presente, pronta para gerar novas possibilidades. Inclusive, já foi demonstrado que o vazio absoluto, completamente desprovido de qualquer coisa, não existe. A prova disso vem do chamado efeito Casimir, um experimento que revela que até mesmo o que chamamos de nada está repleto de flutuações invisíveis e potencial criativo. Quando observamos o universo e o que a ciência já conseguiu desvendar, percebemos que toda a matéria e energia conhecidas têm origem em um único instante, ocorrido há cerca de 13,8 bilhões de anos. Mas isso realmente faz sentido? Muitos questionam dizendo que, do nada, nada surge. Sempre deve existir algo anterior, certo? Para tentar responder, não podemos recorrer apenas às leis da física clássica, nem mesmo à teoria da relatividade. Nesse caso, entramos em um território ainda mais profundo, o domínio da mecânica quântica. A mecânica quântica é a base de toda a realidade, como se fosse o código-fonte que sustenta o universo. Tudo o que existe, planetas, seres vivos, a luz. A matéria é fruto da dança entre partículas quânticas e campos invisíveis. Até o ar que respiramos é formado por átomos em constante movimento, seguindo a curvatura do espaço-tempo ao redor da Terra. Esses mesmos átomos estão espalhados por todo lugar, inclusive dentro de nós. E muitos foram criados no interior de estrelas massivas há bilhões de anos. O próprio planeta Terra é, em essência, um conjunto de matéria estruturada a partir de 3 campos quânticos fundamentais, unidos pela gravidade e navegando pelo espaço-tempo como um barco sobre o oceano. Pode soar como enredo de ficção científica, mas é realidade. Talvez, em vez de buscar explicações apenas nas estrelas distantes ou nos limites do cosmos, devêssemos direcionar nossa atenção ao mundo quântico, pois foi desse nível microscópico e enigmático que tudo emergiu, de uma partícula com densidade infinita. O Big Bang, ao contrário da imagem comum, não ocorreu em um ponto isolado. Ele aconteceu em todos os lugares simultaneamente. Portanto, se desejamos compreender o que existia antes do nascimento do universo, precisamos mergulhar até o nível mais essencial da realidade, o vácuo quântico. Agora imagine escolher um ponto qualquer no espaço e remover absolutamente tudo o que há ali: átomos, energia, espaço, tempo, matéria. O que restaria? Um vácuo, mas não um vácuo comum. Nesse nível da realidade, não existe nem tempo nem espaço. Tudo é apenas um oceano de possibilidades puras. Somente quando há um observador é que essas possibilidades se condensam em uma única realidade concreta. É a consciência que escolhe um caminho entre infinitos potenciais. É o ato de observar que transforma o emaranhado de probabilidades em algo palpável. Talvez seja justamente por isso que o universo em que vivemos parece tão afinado para a existência humana. Só em um cosmos onde há ordem, complexidade e delicadas interações é que poderia surgir alguém capaz de perceber e atribuir significado ao que existe. Curiosamente, o universo espelha os mesmos processos que vivenciamos na vida cotidiana: fusões e separações, caos e equilíbrio, transformação e conexão. Na linguagem da mecânica quântica, cada partícula é descrita por algo chamado função de onda. Essa função contém todos os estados possíveis que a partícula pode assumir. Ela só se reduz a um único resultado quando é observada. É o que chamamos de princípio da superposição. Enquanto não há medição, todas as alternativas coexistem simultaneamente dentro de um espaço abstrato e matemático conhecido como espaço de Hilbert. Podemos imaginar que, antes do chamado Big Bang, existia uma espécie de singularidade quântica atemporal, onde todas as propriedades estavam sobrepostas. As forças fundamentais da natureza, inclusive a gravidade, e, talvez, até características de outros universos coexistiam ali em estado de potencialidade. Se naquele estágio não havia tempo, então não faz sentido dizer que, em algum instante, algo entrou em colapso e provocou uma expansão. Só de pensar assim,
Já estamos impondo a lógica temporal a um evento que ocorreu em um plano onde o tempo simplesmente não existia. Isso nos conduz a uma conclusão inesperada. Talvez nunca tenha existido um Big Bang no sentido tradicional, sem explosão repentina, sem inflação inicial e nem mesmo um nada absoluto. O que realmente existe é um fenômeno eterno, contínuo, que os seres humanos só conseguem perceber em fragmentos, como se estivéssemos assistindo a cenas soltas de um filme maior. Porque somos limitados por uma dimensão que não dominamos, o tempo. O que chamamos de Big Bang pode ter sido apenas uma manifestação entre inúmeras que emergem do vácuo quântico, colapsando em algo que reconhecemos hoje como o nosso universo. E é aqui que abrimos a verdadeira caixa de Pandora. O todo sempre esteve presente, contendo todas as combinações, variações e possibilidades simultaneamente, inclusive o próprio nada. O que faz o nosso universo ter a forma que conhecemos está intrinsecamente ligado a nós, os observadores. É através de nossa percepção que interpretamos os sinais do vácuo e damos forma à realidade. Conforme a maneira como nossa mente biológica processa essas informações. Assim, a chamada grande inflação pode ter sido apenas mais um entre infinitos eventos possíveis no todo, mas que, através do filtro da nossa consciência, foi interpretado como algo único e extraordinário. Tudo aquilo que percebemos nada mais é do que a forma como o nosso cérebro interpreta essa imensa dança cósmica. Einstein já havia nos dado uma pista essencial. Tudo é relativo e depende do observador, inclusive além dos limites do espaço e do tempo que conhecemos. Mesmo uma teoria de tudo não seria suficiente para decifrar o quebra-cabeça em sua totalidade, pois só poderia se aplicar ao nosso universo, que, em si, está contido dentro do todo. É bem possível que não haja começo nem fim, e talvez nem mesmo uma criação no sentido convencional. Como disse Carl Sagan, o universo é tudo o que existe. O que já existiu e o que existirá. Eu sei que alguns podem achar que a ideia discutida hoje é muito filosófica. Talvez até com um tom religioso. Mas é importante lembrar. Estamos falando de teorias, construídas sobre bases científicas sólidas e apoiadas em experimentos reais.